Olá, é mais uma vez um grande prazer estar em sua companhia. Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de Slow Life. O que é isso? É um movimento, uma filosofia que prega mais qualidade de vida. E quem está aqui nos nossos estúdios para falar é uma das maiores representantes desse movimento. Aqui ao meu lado, a Valéria Chociai. Muito bem-vinda, Valéria. Quem não conhece esse movimento, essa nova ideia que prega uma melhor qualidade de vida, vai poder ter a oportunidade de saber tudo a partir de agora, no programa Análise Direta. E essas são imagens do estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Lembrando, que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil, mais 190 países pelo canal 1 Europa. E como eu apresentei no início, aqui ao meu lado, Valéria Chociai. Valéria, primeiro quero agradecer a sua gentileza, a sua simpatia de estar presente aqui nos estúdios para falar sobre o Slow Life. Movimento que ainda é pouco conhecido entre os brasileiros? Em primeiro lugar, eu também queria te agradecer e a toda a equipe da HIT por me dar essa oportunidade de falar realmente sobre esse movimento, esse estilo de vida que a gente tem começado a ouvir cada vez mais, mas ainda ele é muito tímido, porque ele vai muito na contramão do que a gente tem vivido de uma forma sistêmica hoje em dia, né? Então, sim, ele é pouco conhecido ainda. Acho que estilo de vida é uma palavra que define bem, né? E estilo de vida acho que te encaixa bem para a pessoa que ainda não conhece assimilar um pouco dessa ideia. E vou pedir para você fazer uma apresentação ainda para quem não conhece. O que é o Slow Life? Só para a gente ser didático, traduzir slow em inglês devagar e life vida. Ou seria uma vida mais devagar. Mas não é bem assim, né? Exatamente, não é bem assim. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar é sobre de onde veio a palavra devagar, por que ela é usada nesse contexto. Muito legal. Então, o movimento slow, ele surgiu para a nossa geração dentro do slow food, que é uma revolução cultural dentro do tudo que tange a mesa, a alimentação e o que tem ao entorno dela. Então, desde a questão da produção, da escolha do solo, dos ingredientes que vão ser usados nas suas refeições, da onde vem isso, tudo que engloba a comida, né? E ali, o slow ele surgiu como um acrônimo, ou seja, cada letrinha da palavra tem um significado. Então, o S significa sustentável, o L significa local, o O significa orgânico e o W, que é a tradução do whole, que seria o completo, o integral. Então, inteiro também. Inteiro, exatamente. Então, a gente partiu dessa palavra que significava colocar um pé no freio na produção em massa, deliberada, em perder o prazer de você sentar na mesa e ter aquela refeição gostosa, no uso de agrotóxico, enfim. E aí a gente pegou essa palavra que colocava a ideia do pé no freio, mas também tinha esse acrônimo, e por uma questão de talvez não ter achado ainda nada melhor, a gente continuou usando. Mas a gente então precisa falar o que significa ir devagar dentro deste conceito específico, que não tem a ver necessariamente com velocidade, fazer rápido ou fazer devagar, mas tem a ver com você sair do piloto automático, em você parar e repensar, da mesma forma como o slow food, ele repensa toda a cadeia da mesa, da alimentação. O slow, quando a gente traz para o slow life, repensar toda a cadeia da sua própria vida, né? É interessante que você já introduzir na conversa o slow food, esse movimento. Se não me engano, na década de 90 que surgiu? 80, meados dos anos 80. E por que slow food? Só para fazer uma introdução. Porque ele é uma resistência justamente ao fast food,
né? O fast food, que é a comida, vamos dizer assim, um símbolo do capitalismo, aquela comida rápida, industrializada, onde as grandes empresas abrem filiais no mundo todo e vira uma coisa rápida, dinâmica e que alimenta não só o organismo, o corpo, mas alimenta o próprio capitalismo, né? Uma engrenagem do capitalismo. Exatamente. Quer queira, quer não, o movimento slow, ele questiona bastante o capitalismo como ele é praticado atualmente. Justamente. Ele é muito filosófico, não é só gastronômico. Não, de forma alguma. Porque, apesar de ter começado, né, com o slow food, assim, como começou exatamente? Né? Qual foi a grande sacada? Uma grande rede de fast food, não vou falar o nome para não fazer propaganda. Faz muito bem. Todo entrevistado devia ter essa disciplina que você tem, é muito bom isso. Mas esta grande rede de fast food resolveu abrir uma filial no centro histórico de Roma, né? Então, não assim, combinava nada com a paisagem, né? Assim... Nada. Então, e ainda mais Roma, que, gente, o italiano com a sua gastronomia tem uma relação muito fervorosa, não é? Então, é um orgulho nacional. Exatamente. Talvez se fosse abrir no centro de Berlim, por exemplo, que não tem essa mesma relação com a gastronomia... Nova York, que é a cara desse movimento, Exatamente. né? Não teria gerado tanto burburinho. Mas, poxa, você vem no meu centro histórico aqui na Itália, no meu país, que a minha mama faz as coisas... Foi uma ofensa. Exatamente, foi um caos. E aí um jornalista muito engajado, chamado Carlo Petrini, resolveu usar esse gatilho para levantar questões mais profundas que estavam sendo jogadas para debaixo do tapete. Muito interessante. Então, assim, especificamente, nasceu o slow. E eu gosto de falar que é para a nossa geração. Porque essa conversa da desaceleração, ela é eu acho que desde que o ser humano é humano. Então, até hoje, onde eu tenha conseguido estudar, eu cheguei em 3 séculos antes de Cristo. Né, com os filósofos daquela época. Eles já falavam em desaceleração. Eu sempre gosto de citar Sêneca, que é um dos meus filósofos estoicos favoritos. Ele é contemporâneo de Jesus Cristo. E ele tem um tratado sobre o ócio. Né? Ele já falava disso, da importância... O ócio produtivo, né? Naquela época, a gente ainda nem usava o termo produtivo, né? Mas não deixa de ser. Mas a ideia central era essa, Exatamente. Né? Então, você precisava... de um tempo, de uma conexão com a natureza e com seus próprios ritmos, até para que a sua mente pudesse produzir, pensar, repensar, questionar todo o ambiente em que você estava inserido. Na própria Bíblia, a gente tem trechos que falam que existe tempo para tudo, né? Então, não é uma coisa atual. É que cada época da vida acaba tendo um inimigo diferente, digamos assim. A importância do slow life ou da vida na velocidade adequada já é entendida há muito tempo, praticamente desde o início da humanidade, né? Sim, sim. Talvez com outros nomes, com outras configurações, com outras preocupações, mas não é uma questão só da nossa geração. Correto. Né? Mas para a nossa geração é essa a origem, digamos assim, mais... falada, conhecida, discutida. Porém, na nossa geração, como você está dizendo, isso ficou mais forte ou ficou mais necessário porque as coisas, o movimento econômico, a informática, tudo nos empurra para um movimento muito acelerado de vida. E aí o efeito colateral é surgir esse movimento de resistência. Exatamente. Eu acho que é natural para tudo que te impulsiona para um determinado lugar surgirem movimentos de resistência, né? Então, isso também já é comum ao ser humano. E surgiu, então, o slow, essa desaceleração, para tentar colocar esse pé no freio nessa questão da aceleração estrutural, né? Então, é uma coisa sistêmica. A gente não está falando em lutar só contra o que está aqui dentro da gente. A gente está lutando contra governos, indústrias, conglomerados, né? não é? Então, não é uma coisa tão simples quanto parece. Porque isso que eu ia colocar também, economicamente, não interessa para muita gente esse movimento. De forma alguma.
O que, de certa forma, é um contrassenso, porque eu vou falar em termos de empresa. Seu funcionário doente, estressado, cansado, ele vai ser menos produtivo, ele vai ser menos criativo, ele vai ser menos inovativo. Então, talvez as empresas já estão começando, na verdade, mas cada vez mais vão olhar para o funcionário nesse aspecto. Ainda que eu acho que a gente merece descanso e merece qualidade de vida simplesmente porque a gente existe, porque é um direito nosso, né? Mas, economicamente, né, não dá para a gente ser romântico, economicamente também é muito positivo que as pessoas desacelerem. É muito positivo que as pessoas se cuidem, é muito positivo que as pessoas sejam felizes. Mas, por outro lado, você falou bem, do ponto de vista aí da estratégia, dos recursos humanos, da gestão de pessoal, é muito interessante sim, porque você vai ter uma pessoa na sua melhor condição para fazer o trabalho. Porém, do ponto de vista comercial, a ansiedade, a pressa, a velocidade estimulam o consumo. Os produtos se tornam mais descartáveis e é aí que há o conflito. Exatamente. Há um conflito super grande que, hoje, por exemplo, eu não vejo solução para essas questões, né? A maior parte do que a gente pode fazer hoje é questionar e se colocar a serviço de conversar a respeito. Mas a gente vai percebendo que as pessoas que são os consumidores, elas começam a se atentar em outros valores que vão impactar, ainda que aos poucos, a indústria hoje, mas a longo prazo bastante. Porque as pessoas elas estão mais preocupadas com as questões de sustentabilidade, o minimalismo tem crescido absurdamente, então as pessoas já estão comprando menos, pensando melhor antes de comprar, comprando produtos de mais qualidade. Os brechós, os mercados de segunda mão estão crescendo. Na Suécia, a gente acabou de ter a abertura de um shopping que vende produtos de segunda mão. Olha o tamanho dessa revolução. Né? Então, a longo prazo, as empresas precisam pensar nisso porque já está acontecendo uma abertura de olhar diferente do consumidor também. Bom, por enquanto, essa nossa conversa ainda está muito no campo filosófico do Slow Life, mas a partir do próximo bloco, a gente vai contar isso na prática, mostrar como isso pode mudar a vida de uma pessoa. E o exemplo de mudança vai ser a nossa própria Valéria, que vai contar a história da vida dela e como isso mudou a vida dela. Não perca no próximo bloco, não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta, que é gravado aqui, no estúdio da HIT TV em São Paulo. E o tema de hoje do nosso programa é o Slow Life. A vida mais devagar? Não. A Valéria, que é a nossa convidada aqui, já explicou. É a vida na sua velocidade adequada, que vai oferecer uma melhor qualidade, um prazer maior. E no primeiro bloco você introduziu a questão, explicou um pouco, deu até algumas linhas históricas, filosóficas sobre o assunto para o nosso telespectador, mas agora eu quero começar a mostrar na prática como isso funciona. E o primeiro ponto é a sua própria vida, a sua própria experiência. No texto que eu recebi da sua assessoria sobre a sua história, dizia que o seu projeto inicial de vida, ainda muito jovem, era estudar bastante para ser uma boa profissional, sendo uma boa profissional, ter dinheiro, bastante dinheiro, para consumir bastante, comprar o que você quisesse e depois casar, e diz ali, não só casar com um príncipe encantado e ter belos filhos. Esse roteiro que você descreve bem é o roteiro que a maioria das pessoas idealiza hoje, né? É um sonho de consumo que às vezes acaba até frustrado. Como que você vê esse caminho que era seu e que muita gente ainda sonha trilhar? Então, começa que esse sonho não é nosso, muitas vezes. É um sonho que nos é apresentado como sonho padrão e a gente é levado a acreditar que ele é o nosso sonho, né? Então, de acordo com o que eu fui amadurecendo, eu fui vendo, por exemplo, que eu não tenho o menor talento para maternidade.
Então, a primeira parte, a primeira não, né? Que seria a última parte, já começou a cair, né? E aí, outras pequenas coisas que foram acontecendo. E foram me mostrando que este sonho padrão, na verdade, não era meu, que eu estava comprando o comercial de margarina alheio, simplesmente porque era o padrão. E é muito interessante, porque na minha casa, eu não tenho uma família padrão. A minha família é muito diferente, é muito fora da casinha. Então, eu tinha contrapontos, mas mesmo assim, a pressão que a gente tem externa é muito grande, né? A gente vive um contexto que apresenta sonhos padrão para a gente. E quando a ficha começa a cair, que peraí... Você não se encaixa? Eu não me encaixo, te dá um tilt, né? Te dá um tilt e te dá medo. Porque ir contra tudo que esperam de você e todas as cobranças que você recebe por causa disso, não é fácil, não é simples. Mas é bom. E aí, começando a sua história, você, apesar, você falou bastante do Slow Life, mas é importante, queria que você contasse um pouco, ressaltar, você se formou em hotelaria e depois se especializou em gastronomia, estudou até fora do país, tem uma formação riquíssima, né? Muito conteúdo, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu entrei na faculdade de hotelaria pensando em trabalhar com marketing hoteleiro, na verdade, esse era meu foco. Mas me apaixonei profundamente pela gastronomia, ainda sou apaixonada pela gastronomia. E olha que interessante, né? Aí tem a relação, né? Eu saí da gastronomia hoje e fui me relacionar com um movimento que começou com alimentação. Sim, né? Para você ver que não existe coincidência, né? Tudo se encaixa depois de um determinado tempo. Exatamente. Mas aí, então, fui para a gastronomia, ainda fui dentro desse pensamento de, nossa, eu preciso estudar muito, eu preciso me dedicar muito, eu preciso fazer o meu melhor, e fiz. Né? E eu não gosto de negar toda essa trajetória, Toda porque essa eu fui história, né? muito feliz. Eu adorava trabalhar com isso. Eu passei os meus últimos 15 anos, inclusive, trabalhando no mesmo lugar. Eu tinha chefes incríveis, eu tinha uma equipe incrível, foi muito bom, foi uma história muito boa. Mas o ramo da gastronomia, que também é muito romantizado, né? A gente vê tantas pessoas aí querendo ser chefes e tal, sem saber exatamente o que acontece. Né? Exatamente, sem saber o que acontece lá nas trincheiras. Mas ele demanda muito da gente, ele suga muito, né? E isso não é só da gastronomia, né? Isso é do mercado como um todo, mas estou falando da minha realidade. Então, chegou um ponto em que eu comecei a questionar realmente esse ritmo de vida. Eu comecei a questionar não ter contato com a minha família, não ter contato com os meus amigos, porque eu chegava no meu dia de folga, eu estava tão cansada que eu queria dormir. Então, aconteceram episódios, e não foi uma ou duas vezes, de eu chegar minha folga, por exemplo, era o sábado. Eu chegava na minha casa na sexta-noite e eu dormia até domingo de manhã, direto. Sem acordar? Sem acordar. Mas não havia mais nenhum problema junto que você desenvolveu? Era a exaustão física e mental do trabalho, não tinha mais nada a respeito. Então, você vê, eu era feliz fazendo aqui. E olha que louco, né? Eu não estava triste. Eu não estava dormindo porque eu estava deprimida, porque eu não gostava da minha vida. Era só cansaço. E aí você fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, vamos tentar equilibrar um pouco melhor isso. Durante alguns anos, eu fui tentando levar isso. E aí, a gente vai na tentativa e no erro porque a gente não sabe como fazer. Nós não somos ensinados a equilibrar a nossa vida. Nós somos cobrados a equilibrar a nossa vida, mas nós não somos ensinados a. Interessante. Né? Então, eu fui fazendo uma jornada que testou de tudo um pouco. Então, desde medicação, meditação, terapia, curso, treinamento, exercício físico. Gente, eu fiz de tudo um pouco. Né? E até chegou um ponto que eu falei assim, peraí, ainda não estou conseguindo equilibrar bem. Fui para formações mais técnicas, né? Fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar algumas coisas relacionadas à psicologia para tentar chegar num equilíbrio maior.
consegui alguma coisa, né, nos últimos anos, mas eu ainda não estava satisfeita e foi quando eu falei assim, peraí, então eu vou dar um tempo, vou colocar o pé no freio e vou descansar, vou cuidar de mim. E é nesse ponto que eu parti para um sabático. E é muito interessante quando você sai, né, quando você olha de fora, porque é só então que você começa a notar que, por mais que eu tivesse um ambiente de trabalho bom, ele não era um ambiente realmente saudável. Mas era culpa dos... Posso continuar? Tá, claro, fica à vontade. Mas assim, era culpa dos meus chefes? Era culpa do... Não é culpa de ninguém. Todos somos vítimas. É por isso, nesse ponto que eu queria dar, porque aos 30 anos, você, como você falou, você tinha uma carreira bem sucedida. Era uma carreira reconhecida até financeiramente e também tecnicamente, porém, aos 30 anos, você teve uma crise de estresse. Sim, tive. Por aí você me deu o gancho, você me fez eu lembrar desse episódio que consta no seu material de divulgação. Tive uma crise de estresse bastante grande porque eu mesma tenho uma personalidade centralizadora, perfeccionista, que é o que, volto a falar assim, nós somos ensinados a isso, né? Então, eu abraçava tudo, eu queria fazer tudo e fazia com prazer porque eu gostava. Não era só uma coisa que me mandavam fazer, eu realmente gostava. Não era uma obrigação, simplesmente. Exatamente, não era uma obrigação. Era realmente um prazer. Mas eu fui abraçando tanta coisa que chegou um tempo onde, por exemplo, eu não conseguia sentar e ter uma conversa com um colaborador meu. Toda vez que eu ia ter um relacionamento com esse colaborador, era para fazer uma cobrança, porque eu só ia conseguir dar atenção para ele quando já tinha acontecido uma catástrofe. Então, eu já não estava mais nem apagando o incêndio. Eu já estava descontando o meu estresse do incêndio causado por alguém tão enlouquecido quanto eu. Então, eu falei assim, peraí, isso está totalmente errado. Quer dizer, não foi uma coisa tão calma assim, foi assim, meu Deus! Foi mais ou menos assim. Várias pessoas devem estar passando por isso e não sabem, porque o primeiro passo, eu já li também, é o autoconhecimento. Então, o seu testemunho, o seu relato pode ajudar muitas pessoas. Por favor, pode continuar. Então, assim, aí nesse ponto eu falei assim, peraí, eu preciso de ajuda. Felizmente, eu pude contar com a ajuda, inclusive, dos meus próprios empregadores, né? Foram eles que cuidaram de mim. Eu falei assim, então, peraí, então vamos lá. Vamos procurar ajuda externa, vamos procurar um coach, vamos procurar cuidar, então, aqui de você. E isso foi feito. Que legal, né? Você é um exemplo de empresa também, não se preocupa só com o resultado. Não, assim, tipo, eu trabalhava no melhor ambiente possível, né? Eu sou muito privilegiada nesse ponto. E mesmo com todos os privilégios eu quebrei. Então, eu me coloco no lugar de tantas outras pessoas que acho que é 99,9% da nossa população. Que não vou contar com a mesma compreensão. Exatamente. E o quanto, então, isso é sofrido, né, para as pessoas. Então, e aí eu consegui ajuda e eu consegui melhorar um pouquinho a partir dali. Mas a gente não pode pensar, acho que em nada da nossa vida em termos de 8 ou 80. Eu consegui ali um sucesso de melhoria deste tamanhinho. Não foi o suficiente, né? E aí eu continuei até os 40, hoje eu tenho 43, mas na empresa eu fiquei até os 41. Nesse tempo inteiro, procurando outras formas de melhorar, não só a minha vida, como a da minha equipe também, né? E é uma luta. E como surge na sua vida, eu sei porque eu já li, mas eu quero que você conte, como surge na sua vida esse novo modelo de encarar as coisas e de organizar o tempo, a vida, que é o Slow Life? Olha, isso é muito interessante, porque a gente tem o costume de demonizar hoje as redes sociais, a internet e tudo mais, mas foi lá que eu consegui encontrar o movimento, encontrar ajuda e perceber que eu não estava ficando louca de estar questionando as coisas que eu estava questionando. E vamos pensar assim, hoje, 2020, na verdade, a gente começou a ouvir muito falar a palavra desacelere, desacelere, vamos falar de saúde mental, tudo bem, mas há mais de 10 anos atrás não era assim. Então, enfim, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam no meu entorno não estavam entendendo que eu queria desacelerar, que eu queria alguma coisa nova que não era o padrão. E eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, né? Então, eu falei assim, peraí, deixa eu sair pesquisar. Fui para a internet, ainda muito anonimamente,
para conversar com as pessoas, para trocar ideia, para aprender. E aí eu encontrei esse grupo da Slow Life, né, que eu não sabia que existia. É como um grupo de autoajuda? Não é nem um grupo de autoajuda, porque você não tem necessariamente... Eu falo que é um grupo, mas eu acho que é a palavra errada. Que você passou, é a ideia que você me transmitiu. Não é, mas é um guarda-chuva. Eu fui encontrar várias pessoas separadamente, né, vivendo dentro desse modo de vida. E aí eu fui entrando em contato com elas e fui entendendo que elas estavam dentro das mesmas buscas que eu. E o próprio Caro Nohé, né, que eu cito muito nos meus trabalhos, que é um jornalista que escreveu um livro chamado, em português, né, Devagar. Através do livro dele, eu fui conhecendo várias pessoas e vários movimentos paralelos. Né? Por exemplo, no Japão tem o que eles chamam de Clube da Preguiça. Né? Olha só, Clube da Preguiça. Exatamente. Tem muito brasileiro que ia querer se associar a esse clube, com certeza. E lá... Por que eles usaram esse nome? Né? Porque eles queriam realmente ir para o extremo, porque é um dos países que tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo até hoje. É verdade. Não é? Eles têm uma palavra, que é a palavra karoshi, que é a palavra que identifica a morte por excesso de trabalho. Então, é diagnosticado no óbito da pessoa que aquela pessoa morreu por excesso de trabalho. É uma classificação técnica. Exatamente. É científica, é médica. Então... Para esse tipo de sociedade, criar um clube da preguiça é muito interessante. Né? Eles têm cidades que... O Japão, para mim, é um caso muito interessante, realmente. Mas eles têm cidades que têm declarações de desaceleração conjunta. Né? Então, assim, quando eu falo, né, a aceleração é um problema estrutural, lá eles estão começando a combater essa questão estrutural. Mas porque também chegou a níveis alarmantes lá também, né? Exatamente, mas assim, e ainda é pequeno isso, mas mesmo sendo pequeno, olha que revolução para um país como esse, né? Então, cidades que têm declarações de que tanto o governo quanto a iniciativa privada e indústria estão trabalhando juntos para dar esse passo atrás. Isso é muito legal. Mas o exemplo do Japão com certeza é uma exceção, porque a Valéria aqui, que está aqui ao meu lado, ela vai contar no terceiro e último bloco que quando ela decidiu mudar a vida, quando ela viu que esse era o melhor caminho para ela, muita gente chamou ela de louca. É isso mesmo. A gente vai ouvir mais sobre essa história no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós voltamos ao estúdio da Hit TV em São Paulo para o terceiro e último bloco do programa Análise Direta. O programa que hoje tem como tema o Slow Life, que é a vida com mais qualidade, a vida com menos pressa. Isso não significa dizer devagar, mas com menos pressa, menos ansiedade. E aqui ao meu lado, a Valéria, que é uma das principais divulgadoras, né? Uma das principais ícones desse projeto e desse estilo de vida aqui no país. E nos blocos anteriores você descreveu com muita riqueza de detalhes e com muita propriedade todo o período difícil que você viveu antes de conhecer, antes de se engajar nesse novo estilo de vida. Porém, conhecer e identificar que aquilo era o melhor para você não resolve o problema. Depois tem a questão social. E eu disse na passagem de bloco que muita gente chamou de louca. Afinal, você era uma chefe bem conceituada, era uma profissional que tinha alcançado um elevado patamar na carreira e abrir mão, entre aspas, de estudo para um novo estilo de vida chocou muita gente. Não é nem o verbo no tempo passado, não. Choca. Choca muita gente. Eu ainda sou chamada de louca, de irresponsável, de romântica, de imatura, de sonhadora. Assim, são termos pejorativos aí Mas, quando eu paro e penso realmente sobre isso, depois que passou até a mágoa, né, de tudo isso, eu parei para perceber que qualquer pessoa que faz qualquer coisa fora do padrão
recebe as mesmas críticas. É o preço que se paga. É o preço que se paga por qualquer escolha que você vai fazer em seu nome e não em relação ao nome do senso comum, né? Então, este não é eu tenho muitos privilégios, mas este privilégio de ser chamado de louca não é só meu. Pois é, acho que os grandes nomes de vanguarda ao longo da história passaram por isso. Acho que você tem o privilégio de ser só mais uma. Exatamente. E nesse caso, eu não vou nem entrar nas questões de saúde mental, na discussão do quanto o termo louca está errado, né? Sim, mas só para as pessoas entenderem, eu acho que legal, exatamente, né? Mas eu vou me apropriar dele. Mas eu acho que quando você é chamado de louco, atualmente, você está fazendo alguma coisa certa. Então, hoje, para mim, é um elogio. Se me apropriar do que eu quero para a minha vida, de quem eu realmente sou, é ser louca, nossa, como é bom ser louca. Como é bom ser louca. Você está desfrutando dessa loucura, entre aspas. Exatamente. Eu pago um preço, o preço ele é alto, mas a gente paga um preço alto de qualquer forma, né? Qualquer pessoa, você que está em casa, vivendo no padrão aí, de repente trabalhando em home office com os seus filhos, fazendo comida, fazendo faxina, ou seja, qual for a realidade. Você não está pagando um preço? Todo mundo está pagando um preço. Então, se é para pagar um preço, eu quero pagar o preço de fazer as coisas que eu quero por mim mesma e não que ninguém está me mandando fazer, né? Então, para mim, ser chamada de louca hoje é um privilégio. E você falou em romântica. E tem uma história também interessante, né, nesse contexto todo, que você teve contato também com esse conceito de slow life ao ler um livro, um romance também, de uma chefe de cozinha e um italiano. Queria que você contasse também essa história. Exatamente. Eu gosto muito de ler, né? E muito mais ainda de ler sobre temas relacionados a viagens e gastronomia, que são minhas paixões, né? Legal. E aí eu ganhei esse romance de presente. É uma história autobiográfica de uma chefe americana que conhece um italiano em Veneza, se apaixona por ele, muda-se para lá. Eles têm um relacionamento e em algum momento, já na Itália, eles falam assim, peraí, vamos desacelerar a nossa própria vida. Então vamos sair de Veneza, que, gente, já é uma cidade pequena para o meu padrão de São Paulo, né? Mas vamos para uma cidadezinha ali no interior da Toscana. E eles vão para lá e ela vai descrevendo todas as experiências que ela vai passando durante essa mudança. E quando eu li aquilo, eu falei assim, peraí, existe um modo muito diferente de viver do que eu estou vivendo. E esse modo de viver me parece muito interessante. Eu quero experimentar isso também. E a partir dali, meus valores começaram a mudar. E até de forma prática, porque ela passou por uma experiência lá, eu vou pegar uma específica. Bacana. Ela foi fazer azeite, foi colher azeitonas e fazer azeite num lagar antigo naquela região. Eu falei, eu quero passar por essa experiência. Até porque chefe, azeite, né, fazer a sua própria comida. Mais do que comprar aquela latinha lá e fazer um furinho nela. Eu quero passar por essa experiência. Então, a primeira coisa, eu fui aprender italiano, né? Porque se eu quero fazer uma experiência tão regional assim, eu preciso me comunicar com essas pessoas. E essas pessoas não são pessoas que aprendem, por exemplo, inglês ou outras línguas. É aquele vozinho ali, né? Enfim. Aquele pessoal do interior mesmo. Do interior, né? Falei assim, primeira coisa, eu vou aprender italiano. Segunda coisa, eu vou ter que descobrir quem são essas pessoas, porque eu não conheço. Não tinha contato nenhum. E comecei a ir atrás disso e aconteceu. Eu fiz essa experiência. Você fez o azeite? Eu fiz o azeite. Fiz o azeite lá, inclusive agora já fiz no Brasil também, porque agora o Brasil tem um mercado de azeite maravilhoso, mas isso já é assunto sobre outra conversa. E aí, nesse caminho, né, eu fui descobrindo prazeres das coisas mais simples mesmo. Que legal. E que o prazer, inclusive, era maior do que o prazer que eu estava sentindo quando eu ia lá na loja do shopping e comprava alguma coisa que eu queria. Então, a ficha, para mim, caiu muito na prática. Hoje, até, quando eu falo isso, me parece... Gente, é tão óbvio que você vai ter muito mais prazer numa experiência do que numa compra de um produto material, mas não é óbvio. Então, é mudar o conceito de sucesso? Com certeza, com certeza. Para mim, antes, sucesso era ter um super carro do ano, né? Tipo, trocar de carro a cada 2 anos, o carro ser importado,
Hoje já é um pouco mais comum, né, carro de câmbio automático, mas na época era, nossa, eu quero um carro de câmbio automático. Coisas assim. Eu não tenho mais carro hoje. Hoje o meu prazer está em dizer que eu não tenho mais carro. Que eu não assim, eu pego o transporte público, que é uma coisa terrível no Brasil, gente. Eu não estou romantizando, pelo amor de Deus, né? Mas ainda assim, organizar minha vida para poder pegar o transporte público, por exemplo, num horário mais tranquilo, eu tenho esse privilégio que outras pessoas não têm. Mas assim, eu vivo de transporte público, a gente tem hoje os aplicativos que vieram realmente para revolucionar esse mercado, que dão um apoio grande. O prazer de pedir carona, né? E de você poder aproveitar aquele tempo em conexão com outra pessoa, às vezes com gente que você nem conhece, e as pessoas são muito generosas. Você acaba descobrindo coisas muito legais nesse processo. Então, eu deixei de ter carro em julho de 2017 e não tem um único dia que eu tenha sentido falta dele, né? E eu me pergunto, por que eu demorei tanto? Agora, a gente vinha conversando, parte é isso de uma revolução pessoal na sua própria vida, mas como a gente pode, ou você espera, enfim, que isso aconteça coletivamente? Qual a expectativa disso se tornar social? Tá. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente dizer é que nós não somos todos iguais, não é? A gente tem que partir desse... É maturidade pensar assim, eu acho muito legal. Por mais que eu acredito que nós estamos todos conectados, né? Eu acredito que existe aí essa questão universal, mas nós não somos todos iguais, as nossas realidades são muito diferentes e não existe um padrão para a gente seguir com relação ao que funcionou na minha vida vai funcionar na sua. Eu fiz uma pesquisa que me mostrou que pessoas que desaceleraram, né, que hoje elas falam assim, eu desacelerei a minha vida, de várias classes diferentes, elas seguiram de alguma forma intuitiva alguns passos um pouco padronizados. Mas esse é um movimento muito individual. Né? Cada um respirar fundo e parar e pensar, peraí, eu estou vivendo a minha própria vida ou eu estou querendo a vida que outras pessoas estão querendo para mim? E, a partir daí, começar a se questionar o que pode ser feito a respeito. E, para cada um, a resposta vai ser muito diferente. Porque, por exemplo, eu não posso comparar a minha trajetória, eu consegui me organizar, fazer uma transição de carreira para ter uma vida confortável hoje diminuindo. Tem gente que não tem comida na mesa, tem gente que não tem nem mesa, não tem nem teto, né? Então, a gente tem que separar muito essas coisas. Mas eu acho que é a reflexão individual, é a questão do autoconhecimento. E entender também que não existe nada que vá acontecer como um passe de mágica. As coisas são aos poucos. E a gente precisa ter muita gentileza e autocompaixão com a gente nesse processo, porque a gente vai escorregar, não vai ser fácil, a gente vai ser cobrado, a gente vai ser julgado, mas existe uma saída, né? Ela não vai acontecer do dia para a noite, às vezes ela vai levar anos. A minha trajetória levou mais de 10 anos para chegar nesse ponto que eu estou hoje de dizer que eu desacelerei. Mas vale a pena, né? Vale a pena você começar, então tá bom, o que eu preciso fazer hoje, o que eu posso fazer hoje para me curar neste momento, e a partir daí talvez começar a pensar a longo prazo. Então, eu acho que se é uma dica, né, para quem está em casa, o que eu posso fazer? Para um pouquinho, se pergunta se é o que você realmente quer, né? Porque tem pessoas que estão felizes vivendo do jeito que estão e a gente tem que super respeitar e apoiar. Legal. Mas se não é, para, respira e pensa primeiro no que você pode fazer hoje. Às vezes, simplesmente você precisa dormir. Então, vai dormir. Olha, Valéria, e o assunto foi tão interessante que o programa não foi nada slow, foi fast, passou super rápido, né? E, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e nesses minutos finais eu vou reservar para que você fale para outras pessoas que enfrentam o mesmo problema, que querem conhecer esse novo modelo de vida e também fale um pouquinho desse livro aqui, ó, Metamorfoses da Maturidade, do qual, né, você é coautora, então fica à vontade até também para divulgar suas redes sociais. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Essa conversa a gente tratou mais de questões assim, filosóficas, abrangentes, né? E talvez
não tenha ficado muito claro aí para você que está em casa, me escutando, o que você realmente pode fazer, apesar do pouco que eu falei aqui. Então, eu quero me colocar à disposição para conversar com quem quer que seja sobre isso. Hoje eu só uso como rede social o Instagram, @valeria.chociaio. Mas através de lá, entra em contato comigo, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente pode entender o que está acontecendo e como a gente pode ajudar. Lá tem muito material a respeito disso. Eu também sou autora e facilitadora de um projeto chamado 365 Convites para Desacelerar, que é uma jornada de longo prazo. Então, o site é www.365convitesparadesacelerar.com.br. É um projeto, então, como eu falei, de longo prazo, vivencial, que vai te ajudar passo a passo, bem devagar, de uma forma cadenciada, você começar a diminuir o seu ritmo de vida. Eu estou lá facilitando todo o processo e ele é pago, tá? É bom dizer isso, mas é um valor muito acessível, porque eu quero realmente que ele chegue a mais e mais pessoas. Esse é meu projeto de vida pessoal neste momento, ajudar pessoas que querem desacelerar. E tem o livro Metamorfoses da Maturidade, que é um projeto lindo de mulheres que contam as suas revoluções durante o seu processo de amadurecimento. Então, eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse projeto. E tem histórias muito diferentes. Eu falo, né, sobre o meu processo de desaceleração, um pouco mais sobre o slow life, tem uma explicação um pouquinho mais técnica aqui no livro. Ele está disponível na Amazon e dentro do próprio site da editora Humanos. E assim você pode me encontrar. Legal, Valéria, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E você que gostou dessa entrevista e quer assistir de novo, é só acessar nossos canais nas redes sociais, que lá o programa vai estar disponível pelo Facebook, /programa Análise Direta, ou então pelo YouTube no canal HIT Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E você pode participar também pelo WhatsApp, o número 1155 para quem, aliás, 55 para quem está fora do país, 11 que é São Paulo, 992247760. E aqui é assim, você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Continue conosco. Até a próxima.